Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos dar continuidade à nossa temática aqui da semana ENEF, exatamente, uma semana dedicada a compartilhar informações, conhecimentos, orientações sobre o universo da educação financeira. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre o que vem a ser educação financeira, o seu conceito, né? Os seus principais elementos envolvidos. E hoje vamos falar do resultado desta educação financeira. Ou seja, por que que eu preciso construir uma educação financeira? Por que que eu tenho que ter, né, esse objetivo, esse desejo, esta construção na minha vida? E a gente viu lá como conceito de educação financeira que ao construir todo esse movimento, o nosso resultado, né, o nosso ideal, o nosso desejo é um bem-estar financeiro individual. E aí, com isso, vem a pergunta, Cíntia, o que é esse tal bem-estar financeiro? Como que a gente pode até pensar e avaliar se nós estamos com um bem-estar financeiro adequado ou não, se precisa de melhorias? E aí a gente vai começar agora a entender o que vem a ser esse bem-estar e como que vocês podem já começar, né, a se perceber, a se conhecer e ver a importância desta nossa temática, combinado? Então, primeiramente, vamos conhecer o conceito. Como a gente falou, o bem-estar financeiro é o resultado, né, de uma boa educação financeira. E esse bem-estar financeiro, ele é um dos elementos do que a gente chama na ciência de bem-estar financeiro subjetivo, que a gente pode traduzir como felicidade, exatamente. Então, quando eu estou construindo um bem-estar financeiro, eu estou ajudando, alimentando a minha felicidade. Então, a gente pode entender que esse bem-estar financeiro, ele é um estado, né, a nossa percepção de que a gente tem a capacidade de cumprir integralmente com todas as nossas obrigações financeiras atuais e contínuas, não é só de hoje, mas de amanhã também. E principalmente a gente se sentir seguro tanto no hoje quanto no nosso futuro financeiro. Pare e pense. Você se sente seguro com as suas decisões, com as suas escolhas? Você tem capacidade de honrar com seus compromissos assumidos no hoje e no amanhã? Por aqui você já começa a ter uma percepção de como está o seu bem-estar financeiro. E se esse bem-estar financeiro não estiver, né, correspondendo a essas afirmações, isso vai impactar na sua felicidade, na sua sensação de estar vivendo uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida de propósito, de realização. Olha como é importante a gente ter essa percepção de que a gente consegue fazer boas escolhas e que isso permite a gente aproveitar muito bem a vida. Então, aqui já é algo para a gente perceber o quanto é importante a educação financeira. Estão percebendo que não tem nada a ver só com números? Está diretamente relacionado com a nossa satisfação, vai gerar um resultado da nossa qualidade de vida, do nosso sucesso, do nosso bem-estar geral e principalmente a nossa saúde. Como está a sua saúde? Então é necessário a gente ter essa percepção. Como está a qualidade dos seus relacionamentos? Isso também impacta.
Será que eu tenho relacionamentos que me fazem mais gastar com aquilo que eu não quero, com aquilo que eu não preciso, só para agradar? Olha a importância de a gente se perceber. Isso realmente é o que eu desejo? É o que eu quero? Vai impactar também na minha reputação, na minha confiança, na minha capacidade de geração de renda. Então a gente começa, né, a observar todas essas relações, esse cuidado que a gente precisa ter, que a gente precisa olhar. E aí, quando a gente pensa em felicidade, porque é muito abstrato, vamos falar assim, na ciência é entendido como felicidade a junção de três componentes. O primeiro deles é a nossa satisfação, né, em relação à vida, né, que é o nosso processo de julgamento, de pensamento dos meus critérios. A minha vida está boa? Eu consigo dizer que ela está num padrão apropriado? Está atendendo aquilo que eu desejo, o que eu quero? Então, cada um de nós temos um critério. E aqui, o que é legal e é belo da educação financeira? Não existe padronização. Eu não posso falar que o João é igual a Maria, mesmo tendo a mesma renda, mesmo tendo a mesma profissão. O bem-estar financeiro de cada um é diferente. Olha a beleza disso. E a gente não pode padronizar, não pode querer igualar. Todo mundo tem que gastar igual, nas mesmas categorias. Percebem? E um outro elemento também importante está em relação à nossa emoção, ao nosso afeto, seja positivo ou negativo. Quando a gente pensa em afeto positivo, é a nossa felicidade, é o nosso prazer, os nossos sorrisos, as nossas risadas. Você ri com frequência? Ou você tem mais preocupação, tristeza? E se o meu bem-estar financeiro não está bacana, pode ser que eu esteja com o meu afeto negativo mais elevado. E isso vai fazer com que a minha longevidade possa não acontecer. E não sei se vocês já ouviram falar que foi feita uma avaliação para tentar descobrir, né, se a felicidade das pessoas teria um parâmetro, né? Será que, não tem essa pergunta? Será que dinheiro traz felicidade? Será que existe um platô, né? Será que existe, olha, a partir de tal valor, a pessoa tem ali a felicidade atingida e o que ela ganhar mais não vai afetar? Já ouviram falar sobre isso, então? Foi feito um estudo, isso em 2010, onde foi feita essa avaliação, essa pesquisa, e chegou-se, né, na conclusão, naquele momento, de quem ganhava, esse estudo foi feito lá nos Estados Unidos, que quem ganhasse até 75 mil dólares por ano estava bacana, era felicidade. O que ela ganhasse a mais disso, não ia mudar muito, né, essa felicidade. E aí foi esse a determinação. Alguns anos se passaram, um outro, né, pesquisador se aprofundou e foi fazer essa pesquisa e entendeu que não existia um limite. Olha que interessante. Não existe limite, né? Quando a gente pensa em valor financeiro que vai me trazer felicidade ou não. E aí, para falar qual que tá certo, existe ou não existe um platô? E aí, 2 anos depois, em 2023, agora mais recente, foi entendido que, na verdade, o que impacta nessa questão da felicidade é a própria pessoa, não o valor.
Porque se a pessoa já é feliz com o que ela tem, quanto mais ela tiver, ela vai continuar feliz. Agora, se a pessoa vive ali naquele afeto negativo, mais preocupada, mais reclamona, mais triste, mesmo ganhando mais, isso não vai mudar a felicidade dela. Olha que interessante. Não é o dinheiro, é o que já tem dentro de si. O dinheiro só vai, né, ampliar o que você já é. E aí é importante a gente saber que felicidade, muitas das vezes, a gente confunde. A gente pensa que felicidade é fazer tudo o que as pessoas estão fazendo. Não necessariamente. Que felicidade está nas compras. Pare e pense. Será que comprar coisas de fato está te fazendo feliz? Só pense que a felicidade é algo extremo. Tem que ser algo assim, ó, enorme, amplo. Será que a felicidade não está naquelas realizações simples do dia a dia? Que felicidade está em aumentar o padrão de vida? Será que é isso? Será que aumentar o meu padrão de vida vai me fazer feliz? E aí a gente volta para a pesquisa, né? Que a felicidade já é interna. E aí a gente começa a pensar que a felicidade, ela já é, né, da pessoa. Ela já está dentro. E o que que faz com que a gente perceba, entenda e observe o que nos faz feliz? São alguns elementos, né, que a gente chama de fatores individuais. Muitas das vezes, sim, a sua genética influencia, a sua personalidade. Qual é a sua característica? Mais extrovertido, mais otimista, pessimista, né? Então, isso vai fazer com que a sua percepção de felicidade aumente ou diminua. Como que você lida na sua vida? Você tem autonomia nas suas decisões? Ou você é dependente dos seus relacionamentos? Como você utiliza e olha para a atenção, as informações à sua volta? A felicidade é impactada, sim, né, pelos elementos financeiros, principalmente quando a gente pensa em segurança. A falta de segurança pode, sim, nos trazer infelicidade. Pode nos mostrar que não estamos assim satisfeitos com a vida. E aí é um elemento importante para a gente avaliar a educação financeira. Fatores sociais, né? As nossas relações com as pessoas, nosso estado civil, casado, solteira, divorciada, afeta a felicidade. O nosso trabalho, se eu estou empregado ou desempregado. Pare e pense, o momento que você estava desempregado, caso você tenha em algum momento, né, ficado desempregado, se isso não afetou a sua satisfação com a vida, o seu bem-estar. Então, a gente começa, né, a olhar esses detalhes, essas questões de contextos também ambiental. Aonde você nasceu, o seu ambiente, se a sua família era uma família mais alegre ou se era uma família mais triste, se tinha muitas brigas, se era mais em paz, tranquilo. Percebe que são vários elementos, né, ambientais, culturais, que afetam o nosso dia a dia. Às vezes, uma decisão política, econômica, tudo isso, de alguma forma, vai impactar, sim, na nossa felicidade. E aí, quando a gente pensa no nosso bem-estar financeiro, que é um dos elementos, tá? Não é.
a felicidade como um todo, então é um dos fatores que influenciam, e a gente precisa sim cuidar dele, a gente precisa dar atenção a esses elementos para que a gente possa, né, ter um resultado, uma qualidade de vida, uma percepção muito mais saudável da nossa vida. E aí, como que a gente pode começar a pensar, a avaliar como que eu estou vivendo este bem-estar financeiro? Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é: existem dois principais elementos relacionados ao bem-estar financeiro, que está relacionado à segurança, principalmente, e o que a gente chama aqui de poder de escolha, de decisão. Isso para o presente e para o futuro. Quando a gente pensa em segurança no presente, está muito relacionado com a nossa capacidade de ter o controle nas nossas mãos do nosso dia a dia, dessa nossa movimentação de entradas e saídas de recursos, né? De ter essa percepção clara da minha capacidade de pagar, da minha capacidade de honrar com esses compromissos, que a gente pode chamar aqui, querendo ou não, né, da nossa gestão do fluxo de caixa. Perfeito? Entendido? Quando a gente pensa no futuro, que esse futuro pode ser amanhã, mês que vem, daqui um ano, daqui 2 anos. A gente tem que ter a capacidade também de absorver qualquer situação que possa acontecer na minha vida no amanhã, principalmente imprevistos. E aqui a gente começa a pensar: o que que eu posso fazer para me dar essa segurança também no amanhã, também no futuro? E aí a gente começa a pensar numa reserva financeira, que aqui vocês já conhecem, que eu falo bastante, é a tal da reserva estratégica. Ou seja, eu tenho que ter uma reserva financeira que me dê condições de qualquer oscilação na minha estrutura, no meu orçamento, eu consiga ainda bancar, eu consiga ainda me sustentar, sem precisar aumentar o meu nível de preocupação, sem precisar fazer com que eu mude algumas situações de contextos de maneira imediata, na emoção e não na razão. Perfeito? Então, segurança no hoje está relacionado com a minha capacidade de gestão desse meu fluxo de caixa de entradas e saídas do meu dia a dia. E no meu amanhã, no meu futuro, está relacionada com a minha capacidade de ter uma reserva estratégica que vai garantir qualquer intempérie aqui, qualquer mudança, eu consiga me manter, me bancar. Então já pense sobre isso. Você tem controle das suas entradas e saídas? Você já começa a avaliar como está o seu bem-estar financeiro. Você tem reservas financeiras? Está construindo? Como que está? Quando a gente pensa no poder de decisão, de escolhas, quando a gente pensa no hoje, no presente, está muito relacionada com a minha capacidade de fazer uma projeção, o que a gente chama de um orçamento financeiro projetado, ou ainda um planejamento financeiro. Você tem hoje a visão dos próximos 12 meses, do que você vai ter de entrada, do que você tem de gastos, do quanto que você vai reservar para os seus sonhos, necessidades. Você tem este planejamento financeiro de todas as suas dívidas já comprometidas nos próximos meses? Ou seja, então hoje você precisa ter capacidade de fazer escolhas para aproveitar a sua vida com essa visão planejada, organizada. Faz parte de um bem-estar financeiro. Você hoje, pensando no futuro,
está construindo os seus objetivos financeiros, seus desejos, seus sonhos e principalmente a sua necessária independência financeira? A gente já viu que não dá para depender do INSS. Seja porque a gente nem sabe se vai se aposentar, quanto que a gente vai receber e se receber, se não vão ficar de olho no nosso dinheiro. Então você precisa hoje construir este futuro para você continuar tendo poder de escolha, poder de decisão. E para isso você precisa construir uma reserva financeira que vá lhe trazer essa decisão, essas escolhas na sua mão. Então, é importantíssimo você ter esta visão, você ter essa capacidade de olhar para o seu amanhã também. Até porque não, né? Mudar totalmente a direção da sua vida. Faz sentido para vocês? E um elemento que faz parte de tudo isso é uma coisa que a gente chama o nosso prazer. Será que eu estou me tratando como eu trato os outros? Porque tem muitas pessoas que fazem de tudo para todo mundo e esquece de si. Olha para os filhos, para o esposo, para a esposa, para os pais e se esquece. Como está o seu nível de prazer consigo próprio? Você gasta dinheiro consigo? Tem neste planejamento uma verba lá destinada para o seu prazer, para o seu momento, para você se permitir desfrutar, às vezes, de um hobby, de um show, de um esporte, de um jantar, de um cuidado pessoal? Ou o dinheiro, o contexto, as escolhas estão te impedindo de se divertir? Olha que profundo. Então, a gente começa a observar, quando a gente pensa em bem-estar financeiro, o quanto é necessário a gente cuidar da nossa educação financeira, quanto a gente precisa olhar para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. O que eu tenho vivido? Como eu tenho me importado comigo mesmo? Como que eu tenho nutrido os meus relacionamentos? Como que eu tenho cuidado deste dinheiro que chega até mim? Então, para a gente finalizar, eu quero que vocês percebam que educação financeira vai além dos números, vai além de investimentos, dívidas. Ele vai diretamente no nosso bem-estar, na nossa felicidade, na nossa qualidade de vida. Então, cuidar da educação financeira não é cuidar de dinheiro, mas é cuidar das nossas escolhas, cuidar da nossa segurança, cuidar dos nossos momentos que fazem com que a vida tenha sentido, com que a vida tenha propósito. Que vocês possam, por meio desta aula, ampliar o conhecimento de vocês, que possa provocar aí uma reflexão para que vocês possam começar a buscar, a entender, a mudar, a colocar em prática e que com isso vocês possam consideravelmente ampliar o bem-estar financeiro de vocês e, consequentemente, a felicidade. Perfeito? Este é o meu desejo para que vocês possam não só viver, praticar, buscar, mas entender
o quanto a educação financeira é importante nas nossas vidas, porque ela vai impactar em muitas coisas, em muitos elementos, e a gente precisa cuidar disso. Que vocês possam compartilhar deste vídeo com outras pessoas que precisam entender, aprender, se desenvolver. Coloque aqui nos comentários o que você achou dessa temática, se você já sabia sobre isso, se é uma novidade, como está o seu bem-estar financeiro com base nas perguntas que a gente desenvolveu aqui. E nas próximas aulas, a gente vai ampliar um pouquinho mais e explicar alguns desses elementos, né, que fazem parte do bem-estar financeiro, para que a gente possa ter uma atenção, um cuidado e, consequentemente, ter um efeito e um resultado mais positivo para a nossa vida. Combinado? Vejo vocês amanhã. Beijos, até mais. Tchau, tchau.